E se eu te dissesse que você não está sozinho neste momento? Que enquanto você assiste a este vídeo, algo invisível ao olho humano pode estar bem ao seu lado? Não é misticismo, não é fantasia. É o que a própria palavra de Deus declara com sobriedade e clareza, desde as primeiras páginas do Gênesis até as últimas do Apocalipse. Há uma realidade que vai além do que os olhos conseguem ver. Uma dimensão onde o sagrado e o cotidiano se encontram, onde o eterno toca o temporal de maneiras que mal conseguimos compreender. E os anjos estão no meio disso tudo, não como figuras decorativas de presépio, mas como seres criados por Deus para cumprir propósitos específicos, muitas vezes dentro dos lares mais simples desta terra. A Bíblia nunca tratou os anjos com leveza. Quando eles aparecem nas Escrituras, as pessoas caem com o rosto em terra. Quando falam, a primeira palavra quase sempre é "não temas". Isso diz muito sobre a natureza desses seres. Eles não são suaves como a cultura popular tenta nos fazer crer. São mensageiros do Deus vivo, guerreiros espirituais, servos do Altíssimo. E eles podem estar em sua casa agora mesmo. O livro de Hebreus, no capítulo 1, versículo 14, faz uma pergunta retórica que deveria nos parar por alguns instantes. Não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir em favor dos que hão de herdar a salvação? Esta pergunta não é apenas poética, é teológica. É uma afirmação embrulhada em forma de pergunta. Os anjos servem, os anjos são enviados, e eles são enviados em favor de quem pertence a Deus. Então, se você é filho de Deus, se você caminha debaixo do senhorio de Cristo, se a sua vida foi entregue a Ele, então há uma verdade que precisa ser carregada no coração. Você não está desamparado, não está sozinho em sua casa, não está sozinho em seus momentos mais silenciosos, não está sozinho nas madrugadas em que o peso parece maior do que as forças. Mas vamos falar com honestidade. A presença angélica não é um tema para nos tornar pessoas dependentes de experiências sobrenaturais. A fé que agrada a Deus é aquela que acredita sem ver, que confia mesmo quando o céu parece silencioso. Não buscamos os anjos, buscamos a Deus. E ao buscar a Deus com sinceridade, passamos a perceber as marcas do seu cuidado ao redor de nós. É nesse espírito que quero te apresentar 5 sinais que a Bíblia nos mostra como possíveis indicações da presença angélica, não para alimentar curiosidade, mas para alimentar gratidão. Não para desviar o olhar de Cristo, mas para enxergar com mais clareza o quanto o Pai nos ama. O primeiro sinal é a paz inexplicável. Há momentos em que uma calma que não tem origem humana toma conta do ambiente. Você estava ansioso, preocupado, talvez com o coração apertado, e de repente, sem explicação racional, a paz simplesmente chega. Paulo escreveu em Filipenses 4:7 que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente em Cristo Jesus. Os anjos são instrumentos dessa paz. Quando Elias estava exausto no deserto, pronto para morrer, foi um anjo que o tocou 2 vezes, preparou comida para ele e simplesmente disse: "Levanta-te e come, porque o caminho é longo demais para ti." A paz que o profeta sentiu naquele momento não veio de dentro dele, veio do alto. O segundo sinal é a proteção nos momentos de perigo. Quantas vezes você passou por uma situação onde, olhando para trás, percebeu que algo o protegeu sem que você soubesse? O Salmo 91, versículo 11, diz que Deus dará ordens aos seus anjos a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Isso não é promessa de uma vida sem dificuldades. É promessa de que Deus ordena guardas espirituais em volta de quem está sob sua proteção. Daniel sobreviveu na cova dos leões. Pedro foi solto da prisão por um anjo. A proteção sobrenatural é bíblica, é real, e pode estar operando em sua casa bem mais do que você imagina. O terceiro sinal é a lembrança repentina de uma palavra de Deus. Você está no meio de uma situação difícil, em um momento de decisão ou de tentação, e de repente um versículo que você leu há anos surge com clareza na sua mente. Isso pode ser obra do Espírito Santo, e certamente é Ele quem age primariamente. Mas os anjos também são enviados para ministrar, e uma das formas de ministração é justamente o reforço da palavra. O pastor Hernandes Dias Lopes, ao ensinar sobre os Salmos, lembrou que a palavra de Deus
É uma lâmpada que ilumina o caminho do justo e que Deus usa meios visíveis e invisíveis para manter essa luz acesa em nossa caminhada. Fique atento às escrituras que surgem no seu coração nos momentos certos. Isso não é coincidência. O quarto sinal é o desvio providencial de um perigo que você nem sabia que existia. Há histórias de pessoas que perderam o avião que caiu, de quem chegou tarde demais a um lugar onde houve um acidente, de quem mudou de rota por um impulso que não sabe explicar. A Bíblia registra que Deus enviou um anjo para guiar o povo de Israel pelo deserto, indo à frente deles. Em Êxodo 23:20, Deus diz: "Eis que envio um anjo diante de ti para que te guarde no caminho." Esse guiar pode acontecer de formas sutis, em decisões cotidianas, em pequenos desvios que parecem irrelevantes, mas que no final protegem uma vida inteira. Olhe para trás com os olhos da fé e você verá esses desvios na sua história também. O quinto sinal é a sensação de não estar sozinho, especialmente em momentos de oração e adoração. Há uma diferença entre imaginar que não está sozinho e genuinamente sentir que uma presença santa preenche o ambiente. O profeta Eliseu pediu a Deus que abrisse os olhos de seu servo para que ele pudesse ver o que estava ao redor deles. E o jovem, que antes estava aterrorizado pelos exércitos inimigos, olhou e viu os montes cheios de cavalos e carros de fogo. O que já estava lá, o jovem simplesmente não enxergava. Às vezes, o que sentimos durante a adoração não é apenas emoção, é o véu se tornando um pouco mais fino, é a realidade invisível se aproximando da consciência do coração. E o que fazemos com tudo isso? A resposta não está em buscar sinais o tempo todo, nem em tentar provocar experiências sobrenaturais. O pastor John MacArthur, ao ensinar sobre a angelologia, advertiu com precisão que o fascínio excessivo com os anjos pode se tornar uma distração da adoração genuína a Cristo. E ele tem razão. Os anjos nunca apontam para si mesmos. Nos textos bíblicos, sempre que alguém tenta adorar um anjo, o anjo rejeita. Eles sempre, sem exceção, apontam para Deus. Então, a aplicação prática é esta: viva de tal maneira que a presença de Deus seja buscada em cada cômodo da sua casa. Ore com seus filhos. Leia a Bíblia em voz alta no lar. Cante ao Senhor, mesmo que sua voz não seja perfeita. Crie um ambiente de santidade, não por superstição, mas por amor, onde Deus é honrado, onde a palavra é respeitada, onde o pecado é confrontado com humildade e arrependimento genuíno. Ali, a terra fértil para o ministério angélico. Não espere pelo sinal antes de crer. Creia e então talvez você comece a perceber os sinais que sempre estiveram presentes. A fé não é consequência da experiência. A experiência é, muitas vezes, o fruto silencioso da fé que perseverou. Há uma promessa que quero deixar com você antes de terminar. No Salmo 34, versículo 7, está escrito: "O anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra." A palavra acampa não é casual. Significa permanência. Significa que não é uma visita de passagem. É uma guarda estabelecida. Um acampamento posicionado ao redor da sua vida. Você pode estar passando por uma situação que parece grande demais. Pode estar com medo do amanhã, cansado de lutar, com o coração partido por algo ou alguém. Mas a palavra de Deus diz que há um acampamento ao seu redor, que o Pai envia seus mensageiros em favor dos que são seus. Não olhe apenas para o que você vê. Há mais na sua história do que seus olhos alcançam. Há mais cuidado, mais proteção, mais presença do que você consegue mensurar. O Deus que criou os anjos é o mesmo Deus que conhece o número dos cabelos da sua cabeça. E esse Deus se importa com o que acontece dentro da sua casa, dentro do seu coração, dentro de cada detalhe da sua vida. Confie nele, busque-o e observe com olhos de fé os sinais do seu cuidado ao seu redor. Se este vídeo tocou o seu coração de alguma forma, eu te faço um convite singelo agora. Deixa nos comentários o seu nome e a cidade ou estado de onde você está assistindo. Vamos orar por você e pela sua família. Se você tiver um familiar ou alguém próximo passando por uma situação difícil neste momento, pode escrever também, porque estaremos intercedendo juntos por essa vida. Você não está sozinho nisso. E se este conteúdo foi útil para você, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sino das notificações
para receber um alerta toda vez que publicarmos um novo conteúdo. Toda semana, temos novos ensinamentos para fortalecer a sua fé e a sua caminhada com Deus. Que o Senhor te abençoe, te guarde e faça resplandecer o seu rosto sobre você. Até a próxima.